Pessoal, meu nome é Thiago Madeira de Lima, eu sou o CEO da Peiso Tecnologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre migração de sistemas ERP e CRM para a nuvem. Quais que são os prós, os contras, quais são os aspectos técnicos que devem ser considerados. E acho que o mais importante, qual é o aspecto do seu negócio que deve ser planejado com muito carinho e atenção. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Vimos que tem uma adesão muito legal de corporações, pequenas e médias empresas, órgãos de governo e algumas empresas de TI. Durante o andamento da apresentação, vocês podem fazer perguntas pelo chat, para mim ou para o outro organizador, que é o Ricardo. No final da apresentação, a gente vai fazer um bate-papo sobre essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da agenda, tá? É importante frisar que esse não é um webinar técnico e a gente não pretende explicar a fundo o que é o Cloud Computing. É um webinar de conceito e principalmente de negócio, onde a gente vai estar apresentando alguns aspectos do Cloud Computing e principalmente de como planejar e realizar um projeto de migração sem prejudicar o seu negócio. Aliás, não é nem sem prejudicar, né? E sim é beneficiando o seu negócio. Quem tiver interesse depois de entrar em aspecto mais técnico, a gente pode agendar uma conversa ou uma reunião para aprofundarmos sobre o assunto técnico, tá bom? Então vamos lá. O nosso webinar hoje ele está previsto para ter uma duração de 1 hora e ele tem uma agenda de 4 sessões. A primeira sessão é o cenário, qual que é o cenário atual das empresas? O que a gente encontra normalmente na maioria das empresas aqui no Brasil que ainda não adotaram a nuvem e quais são os desafios que essas empresas encontram. Aí o segundo setor, né, o segundo pedaço, é quais são os benefícios do Cloud Computing. Em quais aspectos o Cloud Computing pode se sobressair em relação ao cenário de estrutura inteiramente local. Aí a terceira seção é o que devemos considerar em uma migração para a nuvem. Essa é a chave do sucesso. Quais itens devemos olhar com enorme atenção para que o projeto seja um sucesso? E aí, por fim, a gente vai comentar alguns cases e também teremos uma sessão de perguntas. Tá bom? Vamos começar? Cenário atual. A gente entende que no Brasil a maior parte das empresas ainda possuem uma estrutura 100% local. Não temos estatísticas confiáveis sobre o Brasil, mas nos Estados Unidos, segundo o Gartner, né, um grande grupo de pesquisa de tecnologia, 75% das empresas terão infraestrutura de nuvem contratada no ano que vem. Ou seja, 3/4 das empresas já vão ter servidores da sua infraestrutura local alocadas em data center. Tá bom? E agora a gente vai falar num cenário atual, ou seja, de servidores físicos localizados dentro das empresas, quais são os desafios que as empresas têm para manter essa estrutura. Importante frisar, quase todas as empresas já utilizam algum tipo de sistema, seja ele ERP, CRM, contábil, de RH, departamento pessoal ou algum outro tipo de sistema. E normalmente esses sistemas são alocados em servidores internos nas empresas. E eles rodam perfeitamente em sua rede local. Em algumas situações até são acessados remotamente, seja por uma VPN ou algum tipo de acesso nas filiais. Mas o custo e a complexidade de gerir um serviço desses internamente tem aumentado muito. E aí a gente vai entender agora alguns desses desafios. O primeiro desafio são os altos custos. A aquisição de equipamentos, normalmente superdimensionados para sua necessidade, é um grande problema. Hoje, todo mundo compra um servidor para sua necessidade futura, ninguém compra um servidor para sua necessidade atual. Então você vai pensar no seu crescimento de volume de dados, crescimento da empresa, quantos usuários você vai ter daqui 2, 3, 5 anos. E você vai comprar uma capacidade computacional muito maior do que você precisa, ou seja, vai estar jogando dinheiro fora. Além de comprar esses equipamentos, você tem renovação de licenças, aquisição de licença, renovação de garantia, manutenção desses servidores e gestão deles, que são custos altos e que só tendem a aumentar com o tempo, principalmente se mantidos internamente. Não sei se todo mundo se recorda, mas até uns 5 anos atrás, quase todas as empresas mantinham servidor de e-mail Exchange dentro da empresa. E hoje você não vê mais ninguém com isso. 99,8% dos servidores de correio já são mantidos na nuvem. E o maior motivo é custo.
ficou muito mais barato ser mantido um servidor de e-mail exchange na nuvem do que interno. E é isso que está acontecendo com os outros serviços, RP e CRM também nesse caso. Além, um outro desafio de manter o servidor local, além dos altos custos, são os assuntos técnicos. Você tem que se envolver e tomar decisões em assuntos técnicos que não fazem parte do seu negócio. Imagina você, administrador de uma empresa de autopeças, tendo que decidir qual tipo de servidor é melhor para a sua empresa. Quanto de memória, disco, banda, processador vai ter esse servidor? Como que você toma uma decisão acertada? Ainda que a TI te ajude a decidir, isso não é da natureza do seu negócio. E o pior, você tem que tomar uma decisão que vai impactar o negócio para pelo menos 3 anos. Tem como tomar uma decisão dessa acertadíssima? É difícil, né? O terceiro desafio é a complexidade desse tipo de sistema. Você vai se ver imerso em questões muito complexas, muito além de só comprar um servidor. E pior, você vai estar imerso sem poder resolver, porque você depende 100% de uma gama de prestadores ou mesmo da sua equipe de TI. Muitas vezes, um sistema de tecnologia tem diversos pedaços, como, por exemplo, um DBA que cuida do banco de dados, um administrador de rede que cuida dos servidores e da rede, um fornecedor do sistema que cuida da aplicação. E quando alguma coisa não funciona, todo mundo coloca a culpa no outro. Ou mesmo se não coloca a culpa, fala que não é no pedaço dele. E você, como cliente, fica com o negócio prejudicado, sem ter o desempenho necessário ou a necessidade de negócio preenchida. Esse é um problema horrível e o cliente se vê vendido na maioria dos casos. E aí vem a questão da performance. O que é a performance? Se o sistema não tiver o desempenho necessário para o seu negócio, a gente entra num círculo vicioso, onde você não vai ter certeza de onde é o problema, porque cada uma das partes daquela complexidade que a gente falou agora há pouco vai jogar o problema em outra parte ou vai dizer que ele está todo ok. Mas o que vai acontecer? Eles vão conseguir resolver, porque a solução vai vir à base de dinheiro. A solução vai te custar uma fortuna. Jogar dinheiro em cima desse tipo de problema quase sempre resolve a questão, mas mascara o problema real. Eu vou te dar um exemplo. O sistema está lento. Se você comprar um servidor 3 vezes mais rápido, com certeza ele vai resolver o problema. Mas será que ele resolveu o problema ou ele mascarou um problema? Se o problema, por exemplo, fosse um banco de dados, um bom DBA podia ter corrigido ele usando o mesmo servidor que você já tinha, sem a necessidade de ter feito uma aquisição. Então, esses são os 4 principais desafios, mas não são o principal. O principal é a empresa desviar a atenção do seu core business. Todo esse monte de problema ou de situações, ele consome tempo da administração e consome recurso financeiro da empresa. Tira o foco do negócio e muitas vezes prejudica o andamento de projetos e processos. Seja por causa que o desempenho de alguma ferramenta não está adequado, ou pela dificuldade em implementar funcionalidades necessárias para o negócio. Se o negócio precisa de um novo sistema para ser mais competitivo, ou se precisa de um desempenho de algum sistema de TI acima da média em determinada função, ele precisa de um recurso, ele não precisa de novos problemas. E é isso que ter uma estrutura local faz. Você vai pedir recurso e você vai ganhar problemas. Então, esses são alguns desafios enfrentados hoje dentro do cenário de infraestrutura local que a gente está chamando aqui de cenário atual. Tá? Bom, o problema vocês já conhecem de cabo a rabo, né? Isso já faz parte da rotina de vocês. A solução, bom, a gente está propondo aqui o Cloud Computing como solução, mas é importante frisar que é uma possível solução, talvez a mais completa hoje em dia. Mas lembre-se que ele não é a única e nem solução para todo tipo de problema. Aqui, desculpa pessoal, aqui vamos apresentar alguns cenários possíveis. Um segundo só, pessoal. Oi pessoal, estão me ouvindo? Vamos continuar? Vamos para o próximo. Bom,
lembrando, o Cloud Computing é uma possível solução, provavelmente a mais completa hoje em dia. Mas lembre-se que ela não é a única nem solução para todo tipo de problema. Com certeza existem problemas que o Cloud Computing não vai conseguir resolver. A gente vai citar alguns exemplos e cenários que ele consegue sim resolver. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Bom, primeiro, o que é Cloud Computing? Cloud Computing é a contratação de infraestrutura tecnológica como serviço, com uma empresa especializada. Esse é um conceito genérico, mas que dá uma visão ampla do que é. É você contratar alguém para gerir, para oferecer o seu parque tecnológico, ao invés de você ter uma estrutura interna. E agora vamos falar de possíveis benefícios desse sistema, desse modelo de negócios que é o Cloud Computing. Primeiro ponto, na verdade, ele se funde com o segundo ponto, que é, ele tem um ganho de escala, você aumenta e reduz o seu sistema conforme a necessidade, e ele tem um custo reduzido. Por quê? Porque você só paga pelo que consome. Você não fica preso na configuração que você contratou. Caso você precise diminuir ou aumentar seus recursos, você faz isso de forma simples e rápida. Por exemplo, imagina que você trabalha num escritório de advocacia e esse escritório ganha um novo cliente do departamento contencioso. Você precisa contratar 50 novos advogados em uma semana. No cenário atual, ou seja, de infraestrutura local, o escritório precisaria comprar novos servidores de rede para suportar a carga gerada para o novo projeto. Ou seja, você tem que comprar um servidor, comprar licença e esperar 45 dias a entrega e a implementação desse servidor. Num cenário de nuvem, você só contrata os recursos adicionais e do dia para a noite você já está operando com esses novos advogados. Se o projeto terminar daqui, digamos, 6 meses, você simplesmente volta a utilizar os recursos anteriores, sem ter que manter uma estrutura maior do que a sua necessidade atual. Ou seja, você paga sempre pelo que você usa, você nunca vai ter que pagar por mais recurso do que o que você tem. Tá? Esse é o primeiro ponto. Primeiro e o segundo ponto. Né? Agora, o próximo benefício que a nuvem pode te trazer é um aumento de disponibilidade. O que quer dizer esse aumento de disponibilidade? Dentro do ambiente de nuvem, a gente tem uma abstração entre o hardware físico e o seu sistema, fazendo com que a disponibilidade do dado não dependa mais de um equipamento, de uma máquina exclusiva. Além disso, todos os serviços de nuvem são alocados em data center de alta confiabilidade, com redundância elétrica, de internet, ar-condicionado e uma alta segurança física, coisa que dificilmente você conseguiria ter com um CPD próprio. Um ponto muito bacana de você ter também essa disponibilidade é que a estrutura não depende mais de você ou da sua estrutura local. Vamos lembrar, foi ontem ou anteontem, teve uma explosão num prédio do Rio. Todo mundo deve ter acompanhado aí na TV, né? Foi um prédio residencial. Mas e se o acidente tivesse acontecido num prédio comercial? Todas as empresas que estavam lá dentro estariam fechadas e sem conseguir trabalhar. E ninguém ia conseguir acessar sistema nenhum que tivesse interno. Por quê? Porque a energia elétrica foi desligada. Então eles iam ter que esperar a Defesa Civil liberar o prédio para poder voltar a trabalhar. Talvez isso demorasse o quê? 3 dias? Uma semana? Imagina uma empresa parada por 3 dias ou uma semana. Agora, se eles estivessem com os dados na nuvem, eles poderiam trabalhar no mesmo dia, a partir de qualquer lugar que tivesse uma conexão com a internet. Tá? Esse benefício da disponibilidade é um dos maiores pontos fortes aí do serviço de nuvem. Tá? Vamos para o próximo aqui, que é a terceirização. Ou seja, a sua estrutura fica na mão de especialistas. Você não vai ter que mais se preocupar com hardware, com licença, se você está direito ou não está direito. Por quê? Se você escolher um provedor de nuvem ou um data center que faça a gestão do seu sistema, você não precisa mais nem se preocupar com os aspectos técnicos do seu ambiente. Você vai se concentrar somente no seu negócio. Se alguma coisa estiver desempenhando fora do esperado, você vai ligar para o seu provedor e deixar eles resolverem de uma forma bem ágil. Por quê? Porque eles têm uma equipe de especialista multidisciplinar que dificilmente você conseguiria ter internamente. Sei lá, vamos supor que dentro do data center, ou por exemplo aqui na Penso, a gente tem especialista em Oracle, especialista em rede, especialista em Active Directory, especialista em Firewall, especialista em outros bancos de dados. E quando você está com o seu sistema hospedado com a gente vai colocar um especialista
direto no seu problema, um que só mexa com aquele tipo de coisa. E quando você tem isso interno, dificilmente você vai ter uma gama tão grande de especialista. Vai depender de um técnico um pouco mais generalista que pode não resolver o problema de uma forma tão rápida. Tá? Então, legal. A gente falou aqui dos 4 principais benefícios de você ter um serviço de nuvem com uma empresa especializada. Legal. Todo mundo já conhece os benefícios do Cloud Computing, mas esse slide aqui, esse webinar não era só para mostrar os benefícios do Cloud Computing, e sim para mostrar qual que é a melhor forma de migrar para a nuvem. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que, antes de falar de quais são as formas, a gente vai elencar os riscos e os perigos de executar uma migração para a nuvem. Os tais chamados pontos de atenção, que o pessoal de projeto adora falar. A gente tem que se focar primeiro no que é muito importante de olhar antes de começar o projeto, e depois a gente vai falar quais são os pilares. Queria fazer uma pausa momentânea para lembrar vocês que, se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar ou tiver uma dúvida, pode ir mandando aqui para a gente pelo chat, que a gente está anotando tudo, e no final a gente vai sentar e vai responder. Se por um acaso não der tempo de responder todas as perguntas, a gente vai mandar um e-mail para vocês com a resposta ou ligar depois para poder compartilhar aí o conhecimento e tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Legal. Então vamos embora. Legal. Cuidado, tenha cautela na hora de selecionar a nuvem onde ficarão seus sistemas. Parece para dar medo, né? Mas então vamos lá. Quais são os pontos de atenção que você tem que ter na hora de pensar num projeto de nuvem? O primeiro é contratar um provedor de nuvem que ofereça apenas infraestrutura. Por que isso pode ser um perigo? Porque isso não funciona para a maioria das empresas. Você só vai estar transferindo o problema de lugar. Se você já tem problema de TI ou dificuldade hoje, você vai passar a ter esse mesmo problema na nuvem. E pior ainda, esse problema vai estar longe de você. Vai ser uma gestão mais difícil. Tenha certeza que você tem a maturidade técnica para executar e depois gerir esse projeto. Se for para trocar 6 por meia dúzia, não o faça. Entenda direitinho se é importante para você. Aí o segundo ponto é, se o seu provedor, alguém vai ter que entrar e entender os aspectos de negócio do seu projeto. Se o seu provedor não entrar no seu negócio, não tentar entender como que é o seu negócio, você precisa garantir que alguém entre durante essa fase de planejamento. Pode ser o seu time interno ou pode ser o seu terceirizado de TI. Se você tem um time técnico que pode fazer isso, treine ele antes de embarcar nesse projeto. Se você não se sentir confiante no time ou em quem te ajuda, procura ajuda de uma empresa especializada, mas não vá realizar esse projeto sem ter a certeza de que ele será executado corretamente. Se for de aventureiro, se for na correria, provavelmente vai dar problema e você vai ter que, na melhor das hipóteses, fazer um rollback desse projeto. E agora, o ponto que eu considero vital para qualquer migração de nuvem é pensar somente no aspecto técnico vai condenar o seu projeto ao fracasso. Você precisa entender o objetivo do negócio com o projeto. E o que eu digo de objetivo de negócio? Você com certeza deve ter objetivos estratégicos e de negócio ao pensar em um projeto como esse. Você não está indo na nuvem porque todo mundo foi ou porque você achou bonito. Você deve ter algum motivo. Pode ser que seja uma redução de custo, pode ser que você tenha uma agilidade, queira uma agilidade para conseguir aprovisionar novos recursos de TI diferente da que você tem, ou pode ser que você tenha algum outro motivo. Mas é muito importante que você entenda esses objetivos, como que eles vão melhorar o seu negócio e apontar o projeto para esse objetivo de negócio. Nunca para a configuração técnica. Não aponte o seu projeto para o aspecto técnico. Eu tenho 6 aqui, eu vou migrar para a nuvem, vou ter 6, podendo ir a 8 ou a 4. Não. Você tem que entender como que isso vai beneficiar a sua empresa. Esse é o ponto mais importante. Tá bom? Então, legal. A gente falou desses perigos, a gente colocou até esse cenáriozinho esse sinalzinho de atenção, porque eles são importantes, eles são armadilhas que acontecem muito dentro desses projetos de nuvem. Então agora vamos ver quais são os pilares que compõem um projeto desse de sucesso. Já olhamos para a atenção, agora vamos ver
quais são os pilares. Pessoal, eu quero só, mais uma vez, pela 10ª vez, lembrar uma coisa. Não existe fórmula mágica. Não tem uma receita. Não é uma coisa fechada que cabe para todo mundo. Esses pilares que a gente vai mostrar, eles são a nossa visão, com base na nossa experiência do que tem funcionado. E mesmo assim, eu tenho certeza de que no futuro nós vamos nos deparar com novos projetos que os pilares vão ter que ser mudados. Portanto, lembre-se que cada projeto é um projeto e ele tem que ser pensado e planejado com muita cautela, lembrando de todas as particularidades. O que a gente está dando aqui, ou está oferecendo, são guias gerais, mas cada projeto é um projeto, tá bom? Então, vamos lá, os 3 pilares que compõem os fundamentos de um projeto de nuvem bem-sucedido. O primeiro pilar é o aspecto técnico. E ainda que a gente esteja falando de TI, esse é o pilar mais simples. Engraçado, né? A gente falando de TI e o aspecto mais simples é a infraestrutura. É verdade. Por que isso? Porque os outros pilares que têm a ver com o negócio e com os usuários são mais importantes. Claro que você não vai esquecer a infraestrutura, ela é importantíssima, então vamos falar dela. Quando você vai levantar a sua infraestrutura para esse projeto, você vai ter que descobrir o que você precisa de infraestrutura para esse sistema. Qual que é a recomendação do fabricante? Qual que é a sua configuração atual hoje que ele roda aí dentro? Essa configuração que você tem, ela te dá o desempenho que você precisa? Quantos processadores, licenciamento, memória, conectividade esse sistema usa hoje? E para levantar esse ponto, você tem que entender se o desempenho do seu sistema hoje está satisfatório e que se essas configurações estão de acordo com as especificações do fabricante. Agora, se você for implementar um sistema totalmente novo, você contratou um sistema e já vai o colocar na nuvem, você tem que entender do fabricante quais são os recursos técnicos, os requisitos técnicos que esse sistema precisa para rodar. E aí tem uma coisa muito bacana, que é outro benefício enorme da nuvem, é que você vai pegar e vai perguntar para o fabricante quais são os requisitos mínimos do sistema. Por quê? Porque você vai rodar com o mínimo que ele precisa. E à medida que você for crescendo o uso desse sistema dentro da sua organização, dentro da sua empresa, você vai aumentando os recursos computacionais necessários. Então, você vai aumentando. Puxa, eu comecei o sistema para 10 usuários. Semana que vem, agora que eu já homologuei para a contabilidade, eu vou chamar o departamento financeiro. Agrega mais 15 usuários. Agora vai vir o marketing, mais 20 usuários. E você vai crescendo os recursos, inclusive licenciamento, à medida que você vai colocando novos usuários. E não tem que entrar com um servidor enorme, ocioso, que talvez nem venha a ter todo esse espaço utilizado. Tá bom? Legal. Então, o primeiro pilar, importantíssimo, mas infelizmente o mais simples, é a infraestrutura técnica. Legal. E qual que é o segundo pilar? O segundo pilar são os usuários. Quem são? O que eles precisam acessar? Como eles vão acessar? Com que frequência eles utilizam esse sistema? Um data center convencional não vai conseguir entrar dentro do seu negócio, não vai entrar nos seus usuários. Você precisa entender os seus usuários, quem eles são, o que eles acessam, como eles acessam, quanto que eles usam de sistema, para poder garantir que esses acessos vão estar de acordo com o que eles esperam. Vamos pensar aqui, uma empresa tem diversos setores, departamento, tipo de usuário. Por exemplo, todo diretor é um usuário VIP, e o pior, cada departamento ou cada usuário tem um diferente objetivo dentro do negócio. Um usuário do faturamento, por exemplo, normalmente tem uma prioridade maior que o do marketing, afinal o faturamento é o dinheiro entrando dentro do negócio. Isso sem falar no uso, né? Cada tipo de usuário tem uma ferramenta distinta. Tem usuário que pode ter uma ferramenta de CAD, outros usuários têm a ferramenta contábil, outras têm a ferramenta de DP. E o jeito que essas ferramentas estão para cada usuário vão fazer um impacto diferente para o negócio. Presumir que todos os usuários são iguais e levar eles para a nuvem da mesma forma vai te trazer problema durante esse projeto de migração. Se você parar para pensar, você vai ver que os usuários são diferentes, mesmo dentro do mesmo departamento. Vamos pensar no departamento de contabilidade de uma grande empresa. Todos os usuários têm o mesmo tipo de acesso?
provavelmente a maioria faz só uns inputzinhos dentro do RP, lança uma nota, alguma coisa assim. Mas talvez você tenha um, no máximo dois analistas que precisam gerar relatório pesado durante o período da folha de pagamento. Pode ser que quando eles estão gerando esses relatórios, eles travam o sistema para os outros usuários. Agora imagina isso, num período mais crítico, que é o começo do mês, usuário faturando, usuário emitindo folha, e dois usuários tiram um relatório que trava o sistema. Todo mundo fica com lentidão ou travamento. Isso não me parece ser uma coisa bacana, né? Quando você conseguir entender esse cenário, entender esse uso desses clientes, né, desses usuários da tecnologia, você vai poder pensar num sistema computacional novo, no caso um projeto de migração para a nuvem, que vai levar essas particularidades em conta e desenhar um projeto que atenda perfeitamente essas expectativas dos usuários. E como que você vai desenhar isso? No terceiro pilar, que é a nuvem. Que tipo de nuvem e como o sistema será, ou o sistema ou sistemas, serão acessados quando você estiver na nuvem. Primeiro, que tipo de nuvem você vai ter? Existem diversos tipos de nuvem. Eu vou dar um breve resumo. A gente tem a nuvem pública, que é onde os seus recursos computacionais são compartilhados com outras empresas. Presta atenção, os seus dados continuam seguros e compartimentados apenas para você, mas o seu poder computacional pode ser dividido com uma outra empresa. Depois da nuvem pública, você tem a nuvem privada, que é onde o poder computacional é dedicado para a sua empresa. Na nuvem privada, você tem um ganho de desempenho, porque você sabe que toda aquela estrutura ela é só sua. E se você estiver rodando um relatório pesado dentro daquela estrutura, você não vai ser consumido e não correr o risco de ser consumido por outro possível cliente dessa nuvem. E você ainda tem a nuvem híbrida, que ela pode ser uma composição que mistura os outros dois tipos e ainda adiciona a complexidade de ter um pedaço rodando dentro da sua empresa, podendo ser, então, uma nuvem interna com uma nuvem externa, pública ou privada. Complicado, né? Por isso que a gente tem que parar e pensar, desenhar muito bem como que vai ser esse tipo de migração. Mas legal, já falamos aí dos tipos de nuvem. Depois que você decide o tipo de nuvem, que tipo de poder computacional você vai usar, que tipo de poder computacional faz sentido para cada uma das suas aplicações ou dos seus sistemas, você tem que pensar como que os usuários vão acessar esses sistemas. E tudo isso vai depender da tecnologia com que o sistema foi desenhado. Por exemplo, se o sistema é uma aplicação web, vai ser acessado de um jeito. Se for uma aplicação Java, vai ser acessado de outro. Se for um programa Windows, de um terceiro. Talvez um programa Windows Fat Client seja de um jeito e um programa Windows Cliente Servidor seja de outro. Tudo isso vai depender muito de quais são as suas aplicações e dos seus recursos disponíveis. Por exemplo, qual conectividade você tem? Você tem uma filial em algum lugar distante do interior que a conectividade é baixíssima? Você vai ter que pensar de forma diferente para aquele usuário. Tá? Esse é o pilar mais importante do projeto. Por quê? Porque se o acesso dos usuários for ruim, o projeto vai dar errado. Vai dar errado? Vai dar errado. E vai dar errado por quê? Porque nenhum usuário aceita uma piora no acesso. Esses usuários eles só querem trabalhar. E se eles não conseguirem trabalhar, eles vão reclamar. Vão reclamar e vão reclamar muito. E se todos os usuários, ou a grande maioria, estiver reclamando que não consegue trabalhar, que o RP está lento, que o CRM não consegue anexar um arquivo, que não imprime ou não consegue qualquer coisa depois de um projeto de migração, o que vai acontecer? Você vai se ver pressionado a trazer o sistema de volta para a rede local. Independente dos benefícios que você trouxe com o projeto de nuvem. Independente se você reduziu o custo ou que você tenha algum outro benefício da nuvem. Então lembre-se, você não pode deixar os usuários serem afetados pelo seu projeto. Lembra do exemplo da contabilidade, do slide anterior? Nesse exemplo, o que poderia ter sido feito para aquele departamento da contabilidade? A primeira coisa é que o usuário do relatório ele não teria o mesmo tipo de acesso que os usuários normais, que só lançam uma nota fiscal ou fazem um input rápido. Eles teriam um acesso prioritário, talvez uma largura de banda específica para eles. Você garantiria a qualidade de serviço de forma diferente para eles. Isso é uma coisa que um projeto faz. E o que mais que a gente pode? A gente pode trazer um benefício
da nuvem para esses usuários. O que seria um benefício da nuvem? Por exemplo, dia 5 eles têm que rodar aquele relatório pesadíssimo que trava eles e trava os outros, né? Talvez a gente pudesse subir um servidor separado para esses usuários, que só sobe, ou seja, só está disponível no dia 5, só no dia que eles rodam um relatório. Então esses usuários, por um dia por mês, eles trabalham num servidor diferente, replicado do servidor principal, eles podem fazer um uso muito forte desse servidor, não vai impactar os usuários que estão ali rodando a folha normalmente, e eles vão conseguir rodar o trabalho deles direitinho. A que custo? A um custo baratíssimo. O servidor ficou ligado um dia. Então vamos supor que o custo de um servidor seja 10, ele ficou 1/30 de 10. Ficou muito barato mesmo. E você resolveu um problema. O pessoal da contabilidade vai te encher de beijo, porque a coisa funciona. Ninguém mais sofre no dia da folha, diminuiu o estresse, parou, tudo começa a funcionar. Então, esse é um benefício real da nuvem. É isso que você tem que pensar na hora que você vai fazer um projeto de nuvem. Que benefício eu vou ter estando com o meu ambiente na nuvem? Tá? Pessoal, esse é um resumo do que você precisa para a nuvem. Então você precisa entender os sistemas, entender os usuários e homologar como serão feitos os acessos para garantir que o projeto funcione. Vocês ouviram a palavra homologar? Então, essa é uma máxima também. Vocês precisam testar o funcionamento de cada uma das ferramentas ou sistema que vai ser migrado antes da migração. Você vai rodar um ambiente de teste na nuvem e você vai pôr usuários para trabalhar nesse ambiente. Por quê? Porque no dia que você for fazer a migração, você vai ter a certeza de que aqueles sistemas eles estão funcionais para aquele ambiente. Com certeza, iremos encontrar algumas particularidades no dia depois da migração? Com certeza, alguma particularidade a gente vai encontrar. Alguma coisa que foi imprevista, que não tinha como saber, que estava escondido. Mas aí serão poucas, porque a gente homologou 99% das coisas. Tá bom? Legal. Então, se a gente falar um pouquinho dos pilares, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte. Infraestrutura, todo provedor tem. O sucesso de um projeto desse não está no recurso técnico, está no planejamento e na execução da migração. É uma máxima. Se você buscar só a estrutura, qualquer provedor pode te atender. Você pode ir para a Amazon, para o UOL, para a Log, para um provedor nos Estados Unidos, para onde você quiser. A questão é como vai ser feita essa migração. E isso, nem sempre o seu time técnico, seja ele interno ou terceirizado, tem toda a competência para conseguir fazer. Ou pode ser que ele até tenha competência para gerir um projeto desse, mas não tem tempo disponível para conduzir essa migração. Será que o seu time técnico pode alocar 1 ou 2 recursos para conduzir a implementação de um novo sistema na nuvem durante um mês? Talvez você não consiga. Ou pior, ele pode não ter a competência, não ter todas as competências necessárias técnicas para rodar esse projeto. E aí que entra a Pense, agora que a gente vende o nosso peixe, né? A gente gosta de dizer que a gente tem uma competência e compromisso além do aspecto técnico. Nós não somos um provedor comum de estrutura, de processamento e memória. Tá? Então eu vou contar um pouquinho aqui da nossa história. Primeiro, nós temos 12 anos de experiência em outsourcing de TI, incluindo sistemas ERP e CRM. O que é isso? Nós cuidamos da TI, nós fazemos o full outsourcing de 280 clientes. O que quer dizer isso? Que a gente cuida de toda a gestão da TI do cliente, desde dimensionamento de sistema, backup, link de internet e tudo mais. Então, nós conhecemos o lado das empresas, nós não conhecemos somente o data center, mas conhecemos também o data center. Nós temos uma estrutura de data center em Tier 3, nós temos um NOC de monitoramento 24/7 e nós temos altíssimos SLAs de energia, conectividade e refrigeração. Por quê? Porque a gente casa essas duas competências. A gente casa o nosso conhecimento da estrutura local, dos usuários, com o nosso conhecimento do data center. Para quê? Para entregar para o cliente projetos ou soluções que realmente atinjam a expectativa deles. E por último, o nosso grande diferencial não é só pensar no aspecto técnico, é pensar no negócio do cliente. É entender se é um escritório de advocacia, qual que é a coisa mais importante. Se é uma indústria, aonde que está a diferença. Se é uma agência de turismo, o que muda a vida deles. Tá? Nós entendemos... Desculpa, pessoal, só tomar um golinho d'água aqui.
nós entendemos que o nosso time técnico conhece muito bem esses dois lados. Conhece o lado dos usuários, dos serviços e dos sistemas, que é um pedaço que a maioria dos provedores não consegue atingir. Uma Amazon, uma Log, um Wall não vai conseguir conhecer o seu usuário. E a gente entende também que a gente conhece o lado da infraestrutura de nuvem, que normalmente as equipes internas ou terceiras não conseguem entender o lado da nuvem. Tá bom? Um segundo só, por favor. Tá. É que chegou mais umas perguntas aqui, pessoal. Dessa forma, nós entendemos que a gente está preparado para entender o seu negócio, fazer o planejamento ou implantação de um projeto de nuvem de uma forma que não tenha impacto para os usuários e que traga de forma consistente todos os benefícios que a nuvem pode dar para o seu negócio. A gente não quer te vender processador e memória. Nós queremos te ajudar a orquestrar a sua ida para a nuvem. Tá? Esse é um grande diferencial. Processamento e memória, Amazon. Fazer um projeto que entenda o seu negócio é Penso. Tá bom? Agora, a gente acabou a questão de conceito. Eu vou contar um pouquinho de alguns cases da Penso, de alguns projetos que a gente participou, que a gente conseguiu orquestrar de uma forma muito bacana. Tá bom? Um segundo só, vamos passar para ele. Eu vou pedir 12 segundos para vocês, pessoal. Lá vamos nós. Legal, pessoal. Vamos lá para os nossos cases. Primeiro case, um escritório de advocacia com mais de 250 usuários. Qual foi o motivo dele querer ir para a nuvem? Ele precisou fazer uma descentralização da matriz. O que é isso? Ele tinha um escritório na Paulista com 250 usuários e por algum motivo do escritório e não da TI, eles resolveram dividir esse escritório em 3 novas unidades. Cada setor foi enviado para um novo prédio em São Paulo. E o que eles tinham? Eles tinham RP da TOTUS, eles tinham um GED da HP Autonomy Worksite, tinham não, né? Eles têm. Eles têm um workflow da TOTUS, eles têm Exchange e eles têm servidor de arquivos. E como que foi feito? Nós fizemos um projeto muito bacana em que a gente conseguiu homologar as ferramentas dele, cada uma das ferramentas teve um tipo de acesso diferente, e num final de semana, na verdade num feriado de 1º de maio, a gente fez toda a transição dos sistemas para dentro do nosso data center, migramos essa estrutura para uma estrutura de nuvem e não mais de servidor físico e homologamos todas as estações do escritório em cada uma das novas unidades. O resultado, na segunda-feira, os usuários não viam que alguma coisa tinha mudado, foi transparente para eles. Por quê? O nosso time de projetos, ele trocou o acesso de cada uma das aplicações para o novo tipo de acesso. Então a equipe da Penso conseguiu deixar de uma forma transparente esse acesso para os usuários. O usuário chegou, não, o meu sistema continua aqui, não mudou nada. Não mudou, ele está na nuvem, usuário. Não, o meu não mudou, talvez vocês tenham esquecido o meu. Não esquecemos. Graças a Deus, todo mundo migrou e todo mundo sentiu aí essa diferença de desempenho e os benefícios que a nuvem pôde trazer. Vamos passar para um outro case? Um outro case é uma agência de turismo corporativo, com mais de 600 usuários. E qual foi o motivo dele ir para a nuvem? Ele precisava aumentar a segurança e a disponibilidade dos sistemas. Caramba, o que quer dizer isso aí, né? Eles estão num prédio muito antigo no centro da cidade. E eles são muito dependentes de tecnologia. Eles são um turismo corporativo, emite 2, 3 mil bilhetes aéreos por dia. E ficar 1 hora fora do ar é impensável para eles. É um custo muito alto. Então eles têm um CPD muito robusto, com bancos de bateria enorme, com gerador, mas mesmo assim, o centro de São Paulo, uma região muito antiga, não consegue oferecer toda a disponibilidade que eles precisavam. Acabava a energia direto, rompia a fibra, e vira e mexe, eles estavam fora do ar. Então o que a gente fez? A gente desenhou um projeto e migramos de forma faseada cada um dos sistemas deles para dentro da nuvem da Penso. O que foi para a nuvem? Foi um sistema RP Senior, foi um sistema de correio Exchange, foi alguns sistemas web Java Tomcat, foram diversos sistemas satélites. Eu não sei quantos
quantos aí dos nossos participantes vêm do mercado de turismo corporativo, mas se tem um segmento que tem sistema satélite é esse, viu? Talvez eles tivessem 20 sisteminhas auxiliares, desde agendamento de hotel, agendamento de locadora, sistemas de parceria e pontos diversos. E a gente teve que homologar um por um para ter certeza que em cada fase da migração o projeto fosse bem sucedido e que no dia após a migração os usuários pudessem trabalhar normalmente, sem sentir que houve alguma coisa que foi alterada no ambiente deles. Agora, pessoal, eu não sei se vocês notaram nesses dois cases, o motivo da mudança não foi em nenhum momento um motivo técnico, foi um motivo de negócio. Ninguém muda um sistema para nuvem porque acha bonito, ele muda porque precisa, porque ele quer atingir um objetivo de negócio. O do escritório de advocacia era porque ele precisava dividir as unidades, ele não podia mais ter uma central com todos os usuários. Bom, a TI podia ter dado uma outra solução para ele, podia ter falado, roda um RP em cada uma das localidades? Podia, mas isso não era aceitável para o negócio. Então a solução que a TI e o negócio encontraram juntas foi ir para a nuvem e manter centralizado. Feito isso, ele começou a usufruir dos outros benefícios da nuvem. Ele conseguiu, hoje ele já cresceu esse parque para agregar novos sistemas e não teve custo muito alto. Ele conseguiu fazer diversos outros benefícios, mas o motivo dele ir para a nuvem não foi tecnologia por si só. Tem que lembrar, a tecnologia é meio, ela não é fim, pelo menos não para essas empresas. E a agência de turismo, por que ela migrou para a nuvem? Porque ela queria um sistema mais rápido? Não. Ela ganhou um sistema mais rápido no final, mas é porque ela queria aumentar a disponibilidade do sistema dela. Dentro do ambiente, ela entendia que ela tinha uma velocidade boa, mas ela precisava aumentar a disponibilidade, ela não podia ficar parando a cada falta de luz do centro, ela não podia parar a cada chuva que alaga os dutos de cabo lá do centro. Ela precisava de um sistema mais disponível, e a nuvem foi a solução que a gente encontrou para ajudar eles. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. De novo, me coloco à disposição. O e-mail comercial @penso está disponível para todo mundo. O meu e-mail é tlima@penso. Estou à disposição para qualquer pessoa que quiser me mandar um e-mail, tirar uma dúvida. Eu já fui técnico, não sou mais. Eu só dou umas palpitadas, mas eu tenho um time técnico aqui muito forte que pode ajudar vocês a dar uma solução ou pensar em possíveis cenários para vocês. Muito obrigado a todos, pessoal. Um abraço e bom final de tarde aí para vocês. Ricardo, obrigado por toda a ajuda. Obrigado, gente. Abraço a todos.